Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro encontro com um convidado muito especial. Resolveu aí, né, Marcelão? Sim. Vim participar dessa resenha, trazer um pouco do conhecimento dele. É amigo, pescador, contador de história, mas no profissional ele é um cara fantástico, nos ajuda muito no dia a dia. Tava contando mentira de pesca até agora. Léo, boa noite. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite de participar do nosso primeiro DTRcast com convidado. Espero que você goste e que você possa agregar muito aí para o pessoal que vai estar nos assistindo aí referente às dúvidas, né? E do que nós conversamos anteriormente, eu e o Marcelo aqui. Esse DTRcast é mais voltado para o tutor, não é nada técnico, né? Para veterinário, vai ser uma coisa mais simples, para que as pessoas que ainda têm alguma dúvida em determinadas áreas, determinados exames, não fiquem mais com aquele susto, né? E também, desculpa, pedir para você falar que hoje, quando a gente fala em raio-x na clínica, todo mundo pensa que é só fratura, né? E o raio-x não é só fratura, né? Um exame de imagem, principalmente no raio-x, ele acaba nos dando outros diagnósticos além daquele que nós aguardávamos referente a uma fratura, né, Marcelo? O que a gente percebe também muito, Léo, a gente queria que você falasse aí do seu trabalho, como que é a rotina aí no dia a dia aí nas clínicas, na prestação de serviço, né? Porque hoje, cada vez mais, né, as clínicas veterinárias, elas estão dependentes de serviço de terceirizado, né? Sim. E isso é bacana, né? Porque para você ter todo um trabalho dentro da clínica, para você ter uma estrutura de ultrassom, de raio-x, de exame laboratorial, muitas vezes inviabiliza até o funcionamento da clínica, até pela rotina. Sim, né? Com certeza. Fora a questão de valor, né? Sim, questão de equipamento, estrutura e tudo mais, né? Então, cada vez mais a gente vê a necessidade da prestação de serviço, né? E eu não sei como que está assim como que você está enxergando isso aí? Você tem visto cada vez mais clientes buscando o seu tipo de trabalho assim, de raio-x, ultrassom, ou você acha que está meio estagnado? Como é que está isso aí? Sim. Bom, primeiro eu vou dar um alô aí, galera. Valeu, obrigado pelo convite, Ale. Valeu, Marcelão. Pô, a gente que É agradece. um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, vamos lá. Sobre essa questão do terceirizado, eu acho muito interessante, eu acho muito importante a gente terceirizar algumas coisas, porque é aquela coisa, né? Ninguém consegue ser especialista em tudo. Ninguém consegue fazer tudo de uma forma excelente. Sim. Então, quando a gente terceiriza, a gente tenta trazer o melhor. Então, vamos supor que terceirizou um ultrassom, você vai tentar trazer um ultrassom de excelência para resolver o seu problema. Tem muita clínica que eu atendo que tem um equipamento de ultrassom, tem um equipamento de raio-x e ainda terceiriza. E uma emergência, chega ali só para passar rapidinho para ver como é que tá. Legal, mas ainda assim faz o exame para ter um laudo de confiança e ter um exame de excelência. Isso é muito importante. Vocês são cirurgiões, certo? Sim. Imagina você dentro de uma cirurgia ortopédica, fazer o raio-x transoperatório, pré-operatório, pós-operatório, a anestesia e a cirurgia ao mesmo tempo. Não tem como, sem condições. É inviável, né? É inviável, por isso que a parte de terceirização é tão importante. Além da questão financeira, hoje pra gente montar um hospital veterinário de primeira e tendo tudo, vai muita grana. Eu não faço nem ideia de quanto iria, mas pô, você vai comprar, você vai baritar uma sala, caríssimo. Porque se você for ter um raio-x fixo, você tem que ter uma sala baritada. Licença ambiental. Licença ambiental, um raio-x fixo, caríssimo. E se você for atender silvestres, é importante você ter um raio-x móvel também. Ah, sim. Porque nem sempre você vai conseguir virar o animal na posição que você precisa, então você tem que ter mobilidade do equipamento. Então já foi 2 equipamentos. Um ultrassom top, caríssimo também. O pessoal fala do raio-x, mas gente, o ultrassom é caríssimo para comprar também. Dá grana para investir nisso. Isso tudo acaba acarretando no valor final do produto, né? Muitas vezes eu escuto, nossa, mas tudo isso para fazer 2 imagens da minha calopsita, não sei o que. Cara, o que está por trás desse custo é gigante. E tem todo o resto, centro cirúrgico, centro de anestesia. Você vai fazer uma centralzinha de anestesia inalatória, também vai uma grana. Como tudo. O pessoal da anestesia hoje chega na clínica com 10 bombas de infusão. Olha aquilo e fala, rapaz, isso aí compra meu carro, cara. E dependendo da cirurgia, ainda acaba faltando bomba. Exatamente.
É assim, o buraco é muito mais embaixo. Como a gente está falando mais para tutor, eu acho importante a gente passar esse tipo de visão. Sim. Porque não Porque é às só a gente vezes se não tem valorizar. ideia do que está por trás daquele valor, né? Daquele exame, né? Exatamente. Claro, facilita muito, né? Que nem você Exatamente. presta o serviço a domicílio. Sim, Nem todo sim. mundo consegue trazer um animal, né, numa clínica. Ou que nem eu realizo Isso no também, o objetivo do nosso podcast aqui também é levar um pouco mais de informação para estudante, veterinário recém-formado. Isso vai de encontro também com o veterinário, com o recém-formado. Pô, eu não sei nada de raio-x, pô, eu não sei tirar raio-x, eu não sei interpretar. Chama terceirizado, velho. Ele tem que usar o serviço do terceirizado, Sim. até para facilitar no dia a dia da clínica. Você acaba afunilando o seu conhecimento e você não precisa Exatamente. saber tudo. Você sabendo bem da clínica já Exatamente. é um grande passo, né? E assim, a teoria é muito bom, mas a prática, o que você vê no dia a dia é completamente diferente. A gente teve um caso com a Lê que a gente foi fazer um raio-x, era um labrador, eu acho, né? Supostamente estava com uma pneumonia. A ausculta pulmonar estava zoada, a ausculta cardíaca também não estava legal. A clínica era de pneumonia. Clínica de pneumonia. Chegamos para fazer o raio-x, eu bati uma imagem, eu vi um vidro no abdômen. Então você tem que ter essa malemolência, sabe? Para deixar um pouquinho mais aberto ali, dar uma olhadinha e depois um passinho à frente. Aí depois você foca um exame mais específico para não ficar jogando radiação pro alto também, mas fazer um negócio que vai ajudar o animal, sabe? Eu tenho muito isso na minha cabeça. Aquilo ali salvou o bicho. Se a gente tivesse focado, colimado, fechadinho no tórax, só aquilo, aquela cabecinha de livro, não ia funcionar. Ia dar muito ruim. O bicho tinha uma lasca de vidro no estômago que ninguém ia ver. Não ia conseguir enxergar. Exatamente. E a pergunta que não quer calar, como que esse vidro foi parar? Labrador, né? Quem sabe? De Não. labrador, você não duvida de nada, foi né? fazer lá? Foi conversando com a De labrador, tutora. a gente não duvida de nada. A tutora falou que ele tinha comido uma bota, né? Mas eu nunca vi bota de vidro. Então, assim... Foi. Um comeu lá, na verdade ele tinha sido adotado por eles, né? A mãe e a filha acabou adotando. Ô, Léo, e como é que foi sua trajetória? Você é formado onde? Eu me formei em Jaguariúna, na FAGE. Agora é Unifage, né? Que chama. Agora é Formei Unimax, lá, né? Do grupo Unimax. é do grupo Unimax. Me formei lá em 2018. E logo que eu me formei, eu já entrei numa empresa de radiologia digital. Já entrei para trabalhar com raio-x volante. Você era recém-formado. Recém-formado. Na verdade, eu entrei na empresa antes de me formar. Eu fui contratado antes de entregar meu TCC. Para fazer uma... Para já começar o treinamento e tudo mais. Você sempre gostou da radiologia, não? Cara, isso é uma coisa que me perguntam muito. Por incrível que pareça, não. Foi por Na necessidade? época da faculdade, eu raramente prestava muita atenção nas aulas de raio-x, pra ser bem sincero, cara. Mas o negócio foi se desenvolvendo, hoje eu curto muito. Eu digo assim, a necessidade de chegar ao ponto de dizer, pô, não tem quase ninguém nessa área, vou migrar para essa área. Cara, mais ou menos. Eu tava num emprego que eu não tava muito feliz. Eu queria partir para um emprego mais próximo da veterinária. Na época eu trabalhava numa loja de aquarismo. Eu curtia pra caramba trabalhar lá, mas, pô, eu tava me formando em veterinária, velho. Eu queria exercer a parada, eu queria fazer o negócio acontecer, Você sabe? queria colocar o pé na profissão mesmo. Exatamente, eu queria estar dentro do negócio 100%. Aí eu comecei a procurar vaga de emprego de veterinário desses sites de emprego, sabe? Comecei a procurar, achei lá, vaga veterinário volante em Campinas, início imediato. Você falou, cara, agora, vou mandar meu currículo. Esse volante, né? Eu não sabia nem o que era. Eu mandei o currículo, no dia seguinte eu fui para São Carlos fazer uma entrevista, no outro dia eu tava morando em Ribeirão Preto para fazer o treinamento. Foi muito rápido, assim. Aí eu acabei curtindo, vi que o negócio era legal, vi que faltava profissional na área. E vi que era uma área com uma expansão gigantesca, cara. Tem campo pra caramba. Pra caramba. Eu, na época, minha vontade era ser clínico de silvestres, né? Eu comecei a tentar trazer os dois juntos ao mesmo tempo, mas eu vi que não funciona. Não dá pra você querer fazer tudo, né? Aí eu fiquei só no raio-x. Mas é muito importante pra gente que trabalha volante com imagem saber clínica. Exatamente por causa desses casos, você tem que ter uma malemolência ali pra pegar um negocinho diferente. Quanto para laudar, para avaliar o paciente. Tem muito clínico que me liga e fala assim, cara, tá acontecendo isso. O que eu radiografo? Não sei. Aí eu dou uma força. Falo, ó, pelo sinal clínico, é legal a gente fazer tal coisa. Coluna, principalmente, gera muita dúvida, então a gente tenta fazer esse tipo de alinhamento. Aí nessa de morar lá, eu fiquei 6 meses morando em Ribeirão, trabalhando lá como volante. Foi um tempinho de treinamento, eu já entrei na empresa e a gente começou a trabalhar junto na região.
Aí eu voltei para São Carlos, que era a sede da empresa, fiquei mais 2 ou 3 meses lá e vim para Campinas. Aí aqui em Campinas eu fui o segundo veterinário volante de raio-x da região. Foi quando eu te conheci. Foi. Acho que foi em 2019. Foi 2019. Eu acho que eu abri a empresa 18, em setembro de 2018. Setembro de 2018, se eu não me engano. Você começou em setembro de 2018, Por aí. você Foi quando começou eu abri aqui em Campinas. realmente Sim. prestar serviço. Aí eu comecei a prestar serviço por mim mesmo, eu sozinho e pau no gato. Sofrimento, sol nas costas, chuva, não tem essa. No começo é assim mesmo. Exatamente. Não tem Tinha pode que fugir, rodar, cara. fazer nome, dar um jeito de trabalhar o máximo que desse. Até porque você queria o pé na veterinária. Né? Exatamente. O pé na veterinária é isso. Exatamente. Coisa que eu fazia naquela época que eu não faço mais hoje, mas de Deixa eu jeito perguntar nenhum. pra você, assim, de todos os exames que você fez, assim, qual foi o mais marcante, assim, que você fala, pô, isso eu não vou esquecer nunca? Cara, vou falar Qual pra foi você. o mais, o top, o mais exótico, o mais, sei lá... Cara, até ontem tinha sido uma onça pintada. Mas ontem tudo mudou, assim. A gente teve a oportunidade de participar de um projeto de resgate da arara azul de Lear, que é uma ave ameaçada de extinção, Sim. extremamente traficada. Aí É do conseguiram. Pantanal, região do Pantanal, não é? Ela é da região predominante? do Nordeste, né? Nordeste, sul da Bahia? É do Boqueirão da Onça, a região da onde esse bicho vive mais. É mais, se não me engano, é Cerrada. Tá. Esse bicho ele é basicamente uma arara azul pequena. Ela tá entre a ararinha azul e a arara azul grande. o A tamanho ararinha dela. azul já está em extinção, né? Tá, Essa- ela é extremamente ameaçada, inclusive Parece que nesse- acho que existem 3 ou 4, uma coisa assim. Agora já tem um pouco mais, se eu não me É. engano já são 100 ou 100 e poucos indivíduos em vida livre. Nesse lugar que a gente foi, inclusive, fazer ajudar no projeto, eles têm a reprodução da ararinha azul lá. Tá. Tinha um casal com ovo e a gente quase acompanhou o nascimento de um filhote. Foi tipo por Legal, algumas cara. horas, assim, ele tava quebrando o ovinho. Eu sei que uma vez eu vi uma reportagem da ararinha azul, assim, era uma coisa impressionante, acho que 8 Sim, indivíduos. só. chegou a ter, se eu não me engano, 6 ou 10 na Falei, natureza. "Putz, meu, vai acabar, né? A que ponto chega o ser humano? Pois é. Não, o buraco é bem mais embaixo. Depois em off eu até conto pra vocês, porque é muito mais Não, mas embaixo o buraco. dá pra você imaginar. Então a gente teve essa oportunidade ontem de participar desse projeto do resgate da arara azul de Lear e a gente foi lá radiografar alguns indivíduos que vieram de resgate do Suriname. Assim, é uma ação gigantesca, envolve polícia ambiental, envolve polícia federal, trazer os bichos de outro país, tem patrocínio de zoológico no mundo inteiro. Então é um Foi uma negócio, operação. foi uma operação realmente. E assim, o bicho mais legal, acho que é a onça pintada, tipo, de mais louco, assim, mais da hora, com certeza, um bicho fantástico, de 100 quilos, enorme. Agora, o animal que mais marcou, eu acredito que seja essas araras, cara. Porque pensando... Foram quantas? Foram 5 araras. Pensando do ponto de vista científico-social, é um animal de importância ímpar, assim, é um bicho que, se a gente não trabalhar isso, vai acabar. Vai acabar. Tipo, se ninguém fizer nada, vai acabar. E não tá longe disso, sabe? E aí o Tem que que ter um trabalho bem feito em cima. o que eu vejo, assim, o pessoal não tem muita ideia, assim, quem é leigo, assim, da importância disso, né? Sim. Cara? Assim, a gente vê, acho que você já sabe, né, que eu tenho muita formação ambiental, Sim. né? E assim, o que a gente discutia muito era isso, a pessoa comum, eles não tem ideia do que é essa importância ambiental, do que é o quanto é importante você preservar uma arara dessa. Sim, né? é um negócio Eles acham absurdo. que uma ararinha, não, entendeu? Exatamente. Pô, é uma coisa, cara... E não só arara, né? Não só, Qualquer não. outra espécie. A gente Só, conversando- mas a importância... Qualquer outra espécie. A gente conversando ontem com os veterinários lá do grupo lá que cuida do local, eles têm um projeto de reintrodução também do mutum de Alagoas, que é um bicho que foi extinto na natureza. Hoje a reprodução é feita com híbrido, porque assim, não tem o animal com a genética pura para se fazer a reprodução, então faz-se com híbridos. É um negócio muito louco, assim. Porra, Tem olha ideia que ponto chegamos, da sabe? importância do equilíbrio, né? Exatamente. Quando você tira um indivíduo desse da natureza, você gera um Ah, estresse. sim. Um estresse, cara. É gigantesco, porque o animal Uma que ele vai reação se em alimentar cadeia, de né? frutos, ele É. vai ajudar esses frutos a germinarem. É um caminho gigantesco que cada animal tem dentro da natureza. E que muitas vezes não tem nenhum outro que substitui. Quer dizer, Sim. ele acabou por ali, né? Não Sim. tem muito, né? Sem falar quantos no tráfico não morrem, né? Nossa, absurdos, assim. É uma quantidade enorme, enorme. Mas Então, enquanto você acha- tiver pessoas comprando, isso não vai acabar, infelizmente. Entra naquela discussão da legalização, né?
Agora a gente deu um passo gigantesco, benéfico para isso, que é a liberação de alguns criatórios, né, no Brasil, que tem a venda desses animais de forma legalizada. Então o cara vai lá, ele tem uma fazenda, ele cria o bicho ali, isso. O cara investe. Ele tem toda a documentação, faz tudo isso direitinho, é registrado no IBAMA, que custa uma grana gigantesca também. Por isso que um bicho legalizado custa tão caro. Só que aí entra nesse fator de custar tão caro. O maluco vai comprar uma jiboia por 5 mil reais legalizada, bonita, linda, maravilhosa, ou ele vai comprar uma do cara na estrada por 50 conto? Sabe? Aí tem que botar a mãozinha na consciência e pensar nisso. Mas eu acho que por esses fatores, esse atendimento foi tão importante, assim. Foi tipo um negócio... Foi marcante, muito. É muito legal, assim. E a cada dia vai só superando, né? Exatamente. Esse dia não... Você radiografa grandes também, cavalo? Não, grandes não. Não me dou bem com cavalo. Eu falo que eu prefiro que você jogue uma cascavel na minha frente pra eu conter radiografado do que me botar num pasto com um cavalo, não vai dar certo. Não dá, tem que ter o dom, né? Tem que ter a lida, senão dá ruim. Léo, uma pergunta pra você. E às vezes assim, né? Em determinada região a ser radiografada precisa mais do que 2 imagens, 2 posições. Perfeito. Então às vezes a gente precisa solicitar para o tutor e muitas das vezes passa de 4 posições. E eles às vezes não entendem, né? Sim. E dependendo da projeção que vai ser feita, precisa, né, dentro de 3 ou 4 projeções para ter uma avaliação melhor. Então, explica para o pessoal aí que está nos assistindo o porquê disso, que nem sempre é para vender, né? Porque eles imaginam, infelizmente, hoje que na veterinária tudo acho que é para vender, mas não é, para facilitar o dia a dia. Na verdade, isso que ele falou é verdade. Eles acham assim, vou tirar um raio-x de sonho, eles acham que é uma imagem que resolve o problema todo. E acha que você quer enfiar coisa para aumentar valor. E às vezes você faz meia dúzia de imagem e não chega à conclusão, né? É por isso que eu mudei minha forma de cobrar, Léo. Antigamente a gente cobrava por imagem. Então era assim, uma imagem, tantos reais, 2 imagens, X, 3 imagens, X. Ganhava-se mais dinheiro, com certeza, porque um exame de coluna que faz 10, 12 imagens fica caríssimo. Mas é necessário realizar. É necessário. Que só que o que acontecia muito? A negação do exame. Acontecia isso que você falou. Mas vai fazer tudo isso aí por quê? Eu não vou pagar, então não vou fazer. Aí, não precisa. Aí a gente conversando entre outros radiologistas, a gente chegou à conclusão de fazer por região. Então, eu não cobro mais por imagem, a gente cobra hoje por região. Tem um exame que eu faço, que é o exame de crânio completo. Ele a gente avalia dente, toda a parte óssea, ATM, avalia tudo. Cara, dá umas 25 imagens, eu cobro o mesmo valor de fazer uma fratura. Porque tem que fazer todas essas imagens para eu avaliar direito. Eu vou dar um exemplo básico para vocês entenderem. Tipo aqui nós. Celular de lado assim, certo? Eu não sei se a tela tá trincada. Eu não sei como é que tá a parte de trás dele. Eu só vou saber se eu virar ele de frente. Aí você sabe se minha tela tá trincada ou não. Que seria Aí se eu virar de costas, eu sei como é que tá a parte de trás. Então por isso que a gente tem que fazer todas as imagens. Porque o raio-x ele é uma foto. Eu tô tirando uma foto com radiação para queimar os ossos, os órgãos, etc. na placa. E ali eu consigo ver uma área, uma imagem, um lado. Se eu tiver uma fratura que esteja assim, eu sei que está fraturado, mas eu não sei como. Aí eu faço outra imagem e eu vejo que está sobreposto. Tem que arrumar isso, tem que puxar. Aí parte de 6. Parte cirúrgica com vocês. Então isso é uma das coisas muito importantes para a gente fazer várias imagens. Então por isso que a gente sempre exige que seja feito um exame completo. Aí a gente acaba ganhando um pouco menos? Acaba ganhando um pouco menos. Mas, cara, o importante é que a gente está fazendo um negócio bem feito, completo e está tirando a dúvida do clínico e do tutor. Está resolvendo o problema. Facilita muito, está resolvendo o problema. Outra pergunta, Léo. Você está aí mexendo com radiação quase 6 anos. E a saúde? Tem que cuidar, cara, tem que cuidar. Prevenção. Assim, a gente Você acha que pescaria melhora a saúde, assim? Com certeza. Em relação à Com radiação, certeza. não? Duas coisas que melhoram a saúde em relação à radiação. É pescar e pegar o peixe. Um pouco de ringer lactato. Ringer lactato, ringer com lactato eu já ouvi dizer que é muito bom mesmo para radiação. Principalmente desidratado no sol. Eu não sei como é que Mas o que acontece na radiação? A gente tem que usar toda a parte de EPI, né? Que os básicos são o colete de avental de chumbo, é de chumbo mesmo, que é o colete plubífero.
e o protetor de tireoide. Esses dois são básicos, a gente tem que utilizar no dia a dia. Existem outros acessórios que a gente pode utilizar. Hoje tem óculos com proteção, as luvas. Eu particularmente não gosto das luvas, não as que vendem aqui no Brasil, porque elas tiram muito a mobilidade da mão. Ela é uma luvona que vem e fecha aqui tudo e tampa tudo. Cara, como é que eu vou fazer raio-x de colapso de traqueia do Yorkshire de 800 gramas? Não faz. Uma luva dessa, você já só aparece a luva no raio-x. Exatamente, tipo, é impossível, não dá. Então eu prefiro não utilizar para trazer essa excelência no trabalho, mas a gente tem que fazer acompanhamento com o dermatologista, procurar pinto, procurar verruga, essas coisas direto, é legal fazer. Eu falo, mas eu não faço tanto, mas é importante fazer. E, se proteger da forma que der, não ficar desperdiçando raio-x à toa, batendo imagem nada a ver. Muitas vezes acontece, eu já vi acontecer, não acho legal, o povo fica brincando com o emissor, fica um disparando no outro. Cara, a gente não é mais criança, não precisa fazer isso. E assim... Não é mais quinta série. É que eles nunca tiveram um brinquedo desse, cara. É um negócio que, pô, a gente tem que se proteger, porque a gente tá lidando... A gente tá lidando com radiação, então não é um negócio simples. E é uma coisa que eu pego muito no pé dos clínicos também, o Ale sabe melhor que qualquer um, spa. Chego na clínica, que região que vai radiografar? Ah, o cachorro tá mancando, mas eu quero fazer crânio, os 2 braços, a coluna inteira, os 2 joelhos, o pé. Eu falo, não, calma lá, velho. Tá mancando da onde? É do joelho? Vamos fazer o joelho. Não sou eu que faço isso, não. Que faço não, isso, ele... doutor. Exatamente por isso que ele sabe do negócio, porque o Ale é focado, o Marcelão é focado. O cachorro tá tossindo. Vou fazer um tórax, dar uma abridinha ali, pegar um estômago pra ver e foco no negócio. Então, assim, isso ajuda muito, né? E isso vem de mim. Não tem que vir do clínico, porque o clínico não tem obrigação de saber qual região vai ser radiografada. Quem tem essa obrigação é o radiologista. Então vocês me passam, o cachorro tá tossindo, tô querendo fazer um tórax aqui, o que você acha? Legal? Legal, vambora, vamos fazer. Eu confesso que, recém-formado, eu tinha muita dificuldade na hora de fazer a guia para poder fazer agora. Mas que região que eu vou... É difícil. Porque assim, até porque na faculdade lateral, ventro, dorsal, dorso, né? E tipo, só termos técnicos quando você tá cruzando, que você começa a trabalhar, você fala... Sim, exatamente. Que região que eu vou pedir, velho? É foda. Hoje não, hoje com o dia a dia, você vai lidando, vai perdendo a experiência dos exames que vai sendo realizado, que facilita muito, mais uma vez, o volante, né? Porque vem até a clínica, então você consegue visualizar as projeções, os lados. Mas no começo isso era muito dificultoso. E a gente conversa muito depois dos exames, né? Isso é importante, esse tipo de proximidade. A parte do volante é legal por causa disso também. Eu faço raio-x, a gente avalia junto as imagens, já dá uma olhada junto. Já tem uma prévia, né? Realmente, já tem corpo estranho, pô, já sabe, vamos falar no caso do corpo estranho. Você já tá vendo que tem corpo estranho. Então é dali pro centro cirúrgico, né? Não Exatamente. Tem que esperar sair um laudo para poder partir pro princípio de conseguir resolver o problema. Não. O volante, ele nos dá, né, Marcelo, essa qualidade do exame e, ao mesmo tempo, nos facilita na tomada de decisão. Sim, imagina numa torção gástrica. Não tem tempo. A torção gástrica nunca acontece numa segunda-feira, 3 horas da tarde, né? É sempre nos horários horríveis, nos dias nada só, sempre. Vai chegar o bicho com uma torção gástrica de emergência numa clínica 24 horas com uma pessoa que se formou faz 15 dias lá. Cara, você pode ter o conhecimento que for, dá um desesperinho, dá uma friozinho na barriga ali. Você fica meio tipo, o que eu faço agora? Eu vou pedir ultrassom, pedir raio-x, na dúvida pede tudo. Na dúvida pede ultrassom, raio-x, tomografia, pede pega você zero, conseguir ajuda para os universitários. Conseguir chegar na clínica primeiro, né? Só que aí numa dessas chega o raio-x. Eu bato a imagem, olho pro clínico e falo, tá torcido, pode abrir. Não tem que ficar esperando levar no centro de diagnóstico, fazer o exame, voltar para a clínica, ligar para o cirurgião, ligar para o anestesista. Cara, numa dessa, hora que eu chego lá, você olha para a cara do bicho e fala, já liga para o anestesista do cirurgião. Até porque não dá tempo, né? E tem outra situação que acontece muito, comigo acontece muitas vezes, inclusive, que às vezes na clínica você já mata o diagnóstico, mas o proprietário muitas vezes ele duvida, ele não acredita, ele é meio cético, né?
Às vezes, por exemplo, uma luxação patelar, você pega lá, você sentiu, pô, tá luxado, ó. York, Shih Tzu. Ah, mas precisa operar mesmo? Mas é isso mesmo? Mas o senhor tem certeza? Quer dizer, tá, tudo bem, então peraí. Normal. Então peraí, vamos fazer um raio-x, porque a gente sabe o que é, mas a gente solicita o raio-x para quê? Para uma confirmação diagnóstica. Exatamente. Até vamos colocar assim, entre aspas, até para documentar o diagnóstico. Exatamente. Entendeu? Eu caí num exame esses dias que era assim, para exemplificar isso que você está falando. O cachorro tinha uma pneumonia severa. O doutor não queria tratar, porque na cabeça do doutor o cachorro tinha gripe. Era só uma gripe. Era só uma gripe, não queria fazer o tratamento adequado. A clínica me pediu o raio-x, caso esse animal viesse a óbito, ter um documento comprovando de que ele estava muito mal. E um documento do clínico escrevendo: seu cachorro está muito ruim, às vezes na frente de um juiz não vale. Exatamente. Então ela tinha o exame complementar falando pneumonia severa crônica, recomenda-se controle radiográfico a cada 15 dias. Até porque o juiz também não é a área dele, né? Exatamente. Ele obviamente ele iria nomear um veterinário perito ali, mas com o exame. Mas às vezes... não tem como negar. Não tem como ele dizer, ó... E outra coisa também, às vezes, como a confirmação diagnóstica, assim, através de um raio-x ou um ultrassom, seja, até o proprietário ele se conscientiza, pô, realmente, bom, exatamente. Tá mal, eu preciso tratar, realmente, é pior do que eu imaginava. Cara, então isso você, na verdade, às vezes dá um start no cara, pro cara também falar, não, preciso entender, resolver isso aqui, entendeu? E que aquele exame não foi o exame. Às vezes na clínica o cara não acredita. Ah, não tá tão ruim assim. Aí pega um laudo, um raio-x, pô, pneumonia crônica, aguda, ou seja... Isso quando não pega as cardiomegalias. Nossa! Entendeu? E cardiomegalia. Você bate a imagem e dá um susto. Aí o cara, opa, peraí, né? O buraco é mais embaixo. Cara, com os silvestres isso é batata de acontecer. Calopsita é campeão. Você vai explicar pro cliente que o animal não pode ficar comendo tudo que ele tá comendo, tem que comer ração, etc. Aquela velha história de manejo básico do animal. Aí a pessoa fala, mas por quê? Ele adora comer pão com manteiga. Aí você faz um raio-x, o fígado do bicho tá maior que ele. Eu sempre por causa disso. Você sempre comeu, né? Ele sempre comeu. Nunca fez mal. Faz 30 anos que meu papagaio come pão com manteiga. Exatamente por causa disso que o fígado dele já tá foi 3 vezes o tamanho do fígado normal. Porque era pra ele viver 70, se vai chegar aos viver 36... Exatamente. Tá no lucro. É exatamente isso. Na clínica de silvestres a gente vê muito isso, muito. E assim, o raio-x ele se torna um exame de triagem em alguns casos, né? Ave é básico, assim. Ave, raio-x é exame de triagem. Ave réptil é básico se fazer um raio-x, pelo menos. Para coelho, roedores, lagomorfos, etc. E é peixe? Legal fazer. Para peixe eu faço às vezes, eu costumo fazer também. É que peixe... Aqueles que você pega no rio quando você tá pescando. Aqueles você não. Tem alguma isca pra você pegar e Aqueles... guardar na caixa? Não, porque senão vai aparecer o selo do CIF, entendeu? Vai aparecer o selo lá. Esses daí eu faço necrópsia. Pra não... Então, mas vai que você abre à toa. Pra não ficar documentado, entendeu? Eu acho que você pode abrir à toa. Porque se você radiografar ele antes, você vai conseguir visualizar o que tem lá dentro, cara. Pega essa. Cara, pior que a gente faz bastante raio-x de peixe, velho. No dia que eu fiz a onça, eu falo que foi o dia mais louco da minha Esse rotina. é o que você fez em Piracicaba? A onça foi em Piracicaba. De manhã, cara, esse dia ele já começou muito louco, porque entrou em contato uma amiga minha que queria fazer, tava pensando em fazer veterinário. Eu falei, vai rodar comigo uns dias pra ver se você gosta, se você gostar, vai embora. Primeira semana dela, no dia, a gente fez um peixe beta de 2 gramas. Nossa. Atendeu calopsita, porquinho da Índia, cachorro, Matou gato. o bicho só na radiação do raio-x, já matou o bicho. Cara, é muito foda fazer. Eu imagino, mano. E como que Aí fez? acabou o dia Tirou fazendo da a água? onça pintada. Tira da água. E ele fica pulando, como é que você faz? Não, ele fica paradinho. Isofurando? Cara, às vezes, hoje tem cirurgia de peixe e tudo mais. Não, né? é o pessoal do sul que é expert nisso, né? Que eu já vi uns trabalhos da galera do sul operando, tirando o tumor dos peixes. É muito louco, velho. Mas também, eu vou falar pra você, essa cirurgiazinha assim de peixe assim, é a coisinha básica, rápida, né? Não é nada... Algumas, mas tem umas que são mais... Eu vi uma demorada aí. Tem umas muito loucas. Na Ásia, a galera faz cirurgia plástica em peixe. Tem um peixe chamado anã, e eles têm muito problema de drop eye, que é um acúmulo de gordura no olho e o olho fica caído assim. Mas é a mesma aranã que tem. Essa mesma aranã, só que a aranã é um animal que ela existe em todos os continentes, cada continente de uma subespécie diferente, né? Que legal. E todas elas têm esse problema.
E na Ásia a galera é louca no peixe, né? Poxa, tem aquelas carpas mexicóis lá que custa não, um peixe 50 desse, mil dólares, 100 um peixe mil desse, dólares. uma aruana asiática de um padrão de cor legal, chega a custar 25, 30 mil reais. A galera faz cirurgia plástica lá desde muito tempo. Quando eu era adolescente, eu via vídeo no YouTube e ficava maluco. A galera Em pescar seda... ou... Não, de aquário. A galera seda, abre o olho, tira a gordura, faz uma lipo no olho do bicho e fecha. Como se fosse uma catarata. Tipo isso. Fazer uma lipo. Uma lipo Mas de você imagina? Yeah. É muito louco, cara. Tá, esse dia, voltando, você tá falando que esse dia foi o peixe, foi o beta? Cara, no mesmo dia a gente atendeu um peixe beta de 2 gramas e uma onça pintada de 100 quilos. Pra encerrar o dia. Pra encerrar o dia. Então, assim... E a estagiária voltou? Cara, Não. voltou, ficou maluca. No dia seguinte se inscreveu na faculdade. Quero ser radiologista. Quero ser veterinária, ela pirou. A hora que ela descobriu. Falar nisso em faculdade e assim, vamos para algum estudante que esteja nos ouvindo e assistindo a gente aí agora, o cara tá na faculdade lá, ele fala assim, pô, quero ser o Léo, quero ser radiologista. Qual o caminho? O que você fala pro cara assim, ó, primeiro passo, pegou o diplominha, colocou embaixo do braço, para onde ele vai? Cara, primeiro passo... Vai ligar pro Léo e fazer um estágio ou vai... Tem que ter muita coragem, velho, porque não é fácil não, cara. Vamos começar antes, né? Não, mas qual é o caminho que ele tem que... Cara, sinceramente, tem muito curso legal, tem várias pós-graduações legais, dá pra ir por esse caminho, que é o caminho acadêmico, mas sem ter a prática não vai servir pra nada de verdade. Ah, eu tenho a teoria de tudo, legal, você vai chegar na prática lá na teoria, tá falando que você tem que fazer coxa femoral sedado 100% dos pacientes. Quantos pacientes eu fiz coxa femoral sedado nos últimos 6 anos? 2 ou 3. Ah, faz, mas assim, a rotina não é nessa absurdamente frequência. baixa. Vai falar que toda ave que se for radiografar tem que estar anestesiada. Cara, Como, né? como? Até porque muitas Como? vezes ela não dá nem condição de... Exatamente. Por isso que você tem que ter a clínica no bolso. Porque você tem que saber olhar pro bicho e falar, eu não consigo fazer o exame que eu tenho que fazer com ele nesse estado, desestabilizado. Então você tem que saber falar não. O caminho principal, você tem que saber falar não. Você não vai conseguir abraçar o mundo. Aprenda clínica, aprenda muito de clínica. Tudo que você puder fazer de clínica, faça. Eu falo que a clínica é a base. A clínica é a base. A clínica é soberana de tudo. Muitas vezes vai chegar um laudo de raio-x que você vai olhar e falar, não tá compatível, a clínica é outra. E você vai tratar o sinal clínico e vai ficar bala, saca? E partir para a teoria é importante, mas não é tudo. Você tem que ter a base prática. Cara, vai atrás de estágio, tem muito lugar fixo que dá estágio. O volante é mais difícil, mas se quiser fazer comigo, dá um salve, a gente faz. E assim, é isso, cara, partir para aprender o máximo possível. Eu, particularmente, eu já peguei laudos de raio-x para displasia coxa femoral, principalmente de pastor alemão, Rottweiler, e não foi feito sedado. Né? Sim. Então explica um pouco para o pessoal que realmente há essa necessidade para quem quer descobrir se tem ou não a displasia, né? Que realmente o raio-x ele precisa, o animal precisa estar sedado para conseguir ter um exame. Vamos lá. 100%. Eu vou fazer um pouco mais amplo. Exames que são necessárias a sedação para uma avaliação radiográfica adequada. Perfeito. Displasia coxofemoral, ruptura de ligamento de joelho, os dois porque doem muito se o animal estiver ruim e por outros motivos que a gente vai chegar lá. Cruzado anterior, posterior? Exatamente, é importante sedar para fazer uma imagem perfeita, até porque se não fizer perfeita você vai apanhar do ortopedista, então faz bem feito. Para escutar... Senão depois você vai escutar do ortopedista, e escuta mesmo. Cervical, cara, quando seda é o sonho, fica muito melhor o exame. Coluna em geral, sedado é melhor. E crânio para avaliação de dente, de bula timpânica e ATM, tem que estar sedado, não tem como fazer sem sedar nesse caso. Vou começar dele. Por que tem que estar sedado? A gente tem que abrir a boca do animal, o máximo que der, e obliquar, rotacionar isso para poder isolar a área que você quer radiografar. Cara, pega um bulldog acordado pra você abrir a boca do bicho segurando e rodar. Não vai abrir, não vai dar certo, não vai dar pra fazer. Pode ser o cachorro mais bonzinho do mundo. A hora que você esticar a boca e puxar, até porque ele vai sentir dor, né? Exatamente. Ele vai sentir dor, ele não vai permitir. Você não tá radiografando ali à toa. Alguma coisa tem. Então alguma coisa pode já tem um histórico ali de alguma coisa ali na boca. A questão do joelho.
é principalmente para ter uma imagem perfeita, sem Imobilizar. resistência muscular, E para imobilizar também, para não ter... para não ter tremor. A resistência muscular é muito importante nesse caso, porque como que a gente faz, como funciona a biomecânica desse exame? A gente fala que é o exame 90-90, né? Que ele tem que estar 90 graus o fêmur com a tíbia e 90 graus a tíbia com os tarsos embaixo. Então são 90 nos graus. Como que ele funciona? Você vai flexionar o pé do animal para imitar como se ele estivesse finalizando uma passada, que ele faz aquele movimento de 90 graus para dar um impulso para poder correr, certo? Que é para dar abertura para você poder enxergar o ligamento. É nesse momento, o que acontece? Quando você empurra o pé, o músculo da panturrilha, ele é ligado no sesamoide femoral. Ele vai puxar esse sesamoide para baixo. E o que segura o fêmur na tíbia é o ligamento cruzado cranial. Quando você puxa ele para baixo, ele faz isso. Aí a tíbia avança, porque o ligamento já não está mais lá. A tíbia ela vai avançar cranial ao fêmur. Aí a gente considera a ruptura do ligamento cruzado cranial. Porém, esse exame ele é simplesmente pré-operatório. Quem fecha o diagnóstico de ruptura de ligamento é o clínico ortopedista. Ele vai fazer o teste de gaveta e falar, está rompido. Faz o raio-x para operar. Vai ser assim. Ou no caso do cliente que não acredita, quando você fala que está rompido e tem que operar. Você fala, não acredita? Faz o raio-x. Aí você faz o raio-x, eu vou falar também. Está rompido e tem que operar. É isso aí. Da displasia coxofemoral, existe um ângulo que a gente calcula, baseado no acetábulo. A gente faz essa angulação. Dependendo do grau que der essa angulação, a gente considera como displasia ou não. Cachorro de canil, eles exigem que seja sedado para que não exista dúvida quanto a essa angulação. Então, se você tem um canil, você é reprodutor, você quer comprar um cachorro de canil, vai atrás do exame de displasia de alguém que faça bem feito, com animal sedado. Aí existem os laudos, né? Um cachorro de exposição vale muita grana, tem seguro, etc. Tem gente que quer o laudo do Colégio Brasileiro de Radiologia. Esse laudo ele passa por 3 profissionais do colégio, os 3 vão laudar separadamente, e se os 3 concordarem, eles mandam um laudo para o clínico. Se um discordar, passa no outro. Se discordar também, repete o exame. É um exame que demora para sair e só é aceito se o animal tiver sedado, porque eu preciso alinhar de forma perfeita. Aí tem a resistência muscular, tem um cachorro que não para, tem um cachorro que está com dor. Com certeza. Então a gente ceda para trazer esse tipo de conforto para o animal e para a gente. Tem uma qualidade do exame. Né? Exatamente. E em cima, Aproveitando fazer em cima do exame de displasia coxofemoral, qual é a idade correta, né? Porque isso existe muitos mitos aí dentro da veterinária. Sim. Né? E até mesmo 8 meses. os clientes. Não tem displasia. Né? Qual que é a idade correta Cara, para ter o diagnóstico? É com 1 ano e 4 meses, é com 8 meses, enfim, tá. na sua experiência do dia a dia. A idade ideal ensinada na literatura é de 1 ano e 6 meses. A partir de 1 ano e 6 meses. Isso, por quê? Raças grandes, principalmente, já pararam o crescimento. As minhas áreas já estão fechadas. Porém, eu já peguei displasia severa, que era necessário correção cirúrgica em cachorro de 6 meses. Então, assim... Mas tem ele foi uma achado? suspeita. Ou não? Você foi para fazer displasia? Foi para fazer displasia. E não foi uma vez só não, cara. Peguei em labrador, peguei em pastor alemão, pastor de porte grande. Peguei já em shih tzu também, nos portes pequenos, Yorkshire. Então, assim, tem a suspeita, faz. Que pode ser que dê. Só que se não der, repete com 1 ano e meio. E aquele negócio que foi no Aí piso da repete sua pra casa? fechar. E aquela história que foi no piso da sua casa que é escorregadio essa displasia? Isso acontece ou não? Cara, assim, a displasia ela é congênita. Certo. Porém, ela pode ser adquirida. Sim. Né? Dependendo do grau, ele pode apresentar clínica ou não. Né? É que assim, ele pode ter a predisposição para ter displasia por questão genética. Aí o bicho piso vive no contribui, piso né? liso, vai dar merda. Outra coisa, viu? Outra coisa, Léo, que é minha dúvida. Quando a gente fez, sabe, ano passado eu e o Ale, a gente fez uma pós em cirurgia lá em Botucatu. Botucatu? Não, Jabuticabal. Jabuticabal, Eu Eu esqueci até o nome da cidade. E lá, quando a gente fez um módulo de ortopédica, o que foi falado é que tem aumentado a incidência de displasia coxofemoral em gato. Você tem visto isso no raio-x, cara? Procede isso aí? Sim. Porque eu achei, falei assim, nossa, eu assim,
pelo menos na clínica até agora, acho que 1 ou 2 que eu suspeitei de algum problema coxofemoral, em gato. Procede, Mas cara. eu acho que é porque ninguém radiografa, eu acho que é porque ninguém Porque não pede tem o exame. clínica, né? Cara, pior que eu Você faço precisa ter bastante clínica. pelve. Eu faço muita pelve de gato. Porque... Mas pra displasia? Por Não, mas atropelamento. acaba tendo Ah. achado, Ah, por entendi. Então atropelamento. vem como um achado. Por atropelamento, né? Que o principal lugar que quebra no gato é a pelve, onde a gente mais radiografa. Aí você Onde vê, o carro passa em cima. aí o que acontece? O gato tá mancando, tem acesso à rua, piriri, pororó, aquela velha história do gato que foi bicudado, atropelado. Vai fazer o raio-x de pelve. O bicho não tem nada fraturado, mas tem uma displasia, ele tá mancando por causa disso. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu não via de jeito nenhum. Aí realmente ninguém nem pedia. E não via, cara. Agora, de 1 ano pra cá, 1 ano e meio pra cá, começou a aparecer muito. Isso aí Começou a aparecer bastante. Eu acho que tem também uma questão genética. Porque quem que faz controle genético de gato? Não fala. Bom, Não existe, né? Não fazem. gato de raça já é muito raro na clínica, Você né? imagina os Gato- RDs da vida. São 99% deles são adotados. Maioria de resgatados da colônia, rua. tudo de colônia. Cara, então assim, a chance dele ter um problema genético ali é gigantesca. Tiquinho Não do tem Zé, como tiquinho do João, saber. tiquinho do Pedro, tem o tiquinho todo mundo. É o famoso tiquinho. É. E uma outra coisa também que eu já estou na caminhada e faz bastante tempo, eu lembro que uns 15, 20 anos atrás, por exemplo, a gente pegava, assim, era muito comum na clínica aquela necrose asséptica de cabeça de fêmur, principalmente em raça pequena. Sim. Né? Os Yorkins tinha muito poodle na época, né? Não se vê mais, cara, assim, os Shih Tzu, por exemplo, que agora, né, mais a incidência é esse Shih Tzu, até vira-latinha, alguns pinchers e tal. Cara, faz anos que eu não pego uma necrose asséptica de cabeça de fêmur. Eu não sei, deixou de existir ou a gente que não tá... Cara, faz tempo Ou que sei eu não lá, o vejo exame anti-inflamatório de hoje tá... É a água Faz do tempo que eu município, também não né? vejo, Eu não velho. sei, cara, de repente o doença some, cara, sumiu, não existe mais É necrose. muito doido, né? Faz tempo que eu não vejo também, cara. Eu nunca peguei uma. Você nunca pegou? Não. Há 6 anos, por mais. Eu acho que se eu radiografei 2, 3 foi muito também, cara. Faz tempo que eu não vejo. Não, uns 15 anos atrás, você pegava cachorrinho mancando 8, 9, 10 meses. Batata. Putz, porte pequeno, mano. Se fosse Você unilateral, então, eu já podia dar o diagnóstico sem raio-x. Hoje não vê mais, cara. Eu, pelo menos, faz muito tempo. Eu não lembro a última vez que eu peguei. Cara, faz tempo que eu não vejo mesmo, cara. Eu acho que assim, de... Aí eu falo assim, será que essas doenças de repente deixam de existir? Momento. É fase, é né? louco, é É fase. louco. Mas a gente tem visto umas doenças muito loucas, umas fraturas assim que, sei lá, desde que eu me formei, na época da faculdade, eu nunca tinha visto. De repente você faz um exame e você olha e fala, que é isso, cara? Olha e fala, como que chama isso? Eu não sei nem o nome disso. Mas você vai pesquisar uns nomes italianos, uns nomes muito loucos. Fala, cara, Que nem existia mais. você fala, como assim? De onde Às veio vezes o isso, cara pega 2 casos lá, o cara notifica lá e... É Não bizarro, é, né? é bizarro. Ainda que eu tenho bastante silvestre, você acha que é sempre a mesma coisa. Ah, o porquinho da Índia não tá comendo, vou fazer o raio-x, tá empactado, cheio de gás. Cara, às vezes você pega uns negócios bizarros que você nunca viu na vida. Tá acontecendo muito isso, coisa que não acontecia antes também, né? E deixa eu falar pra você, Léo, assim, no seu universo assim, de raio-x, assim, no seu dia a dia, assim, o que você mais radiografa? Assim? Tipo, é mais cachorro, mais gato, mais silvestre, mais ave, mais... Cara, eu acho que atualmente... O que assim, vamos classifica os três primeiros. Tá, assim. os 3 primeiros... Cachorro em primeiro lugar, eu tenho muito. E a maioria das pessoas que tem um pet não convencional tem cachorro. Muitas dessas galera tem, então você acaba tendo os 2 como cliente. Em segundo lugar, cara, eu faço bastante gato, mas eu faço muito silvestres também. Eu acho que fica ali meio pau a pau. Só que se eu for espaçar os silvestres, o gato fica na frente. Porque o gato eu considero como eu posso considerar tipo, gato SRD, gato Bengal, gato persa. Assim, fiz um Bengal. 5 persas, o resto do CRD. Dentro dos silvestres, eu acredito que a ave é a maioria. Olha, é uma briga boa. Tartaruga vem bem ainda, vem. Vem bastante, a gente faz bastante tigridado, jabuti, calopsita, papagaio, faz muito. Cobra em geral. Cobra pouco. É mesmo? Pouco, faço pouco. É raro fazer, é um exame chatão de fazer, então...
Qual que é o silvestre mais exótico, assim, que você... Fora essa da exótica? Cara, mais exótico. Fora Juma. De pet não convencional, assim. De pet não convencional. Cara, Furão? Não. não, Você foi já- um sugar glider, Que sabe é isso? aquele petaro do açúcar? É um bichinho muito louco, ele é tipo uma mistura de rato com esquilo com passarinho, assim. Eu falo passarinho porque ele tem uma pelanca aqui. Aquele ele que usa voa? pra- Esse mesmo. Quando ele pula, ele abre. Cara, faz- é um bicho muito louco. Que a hora que eu bati a imagem, eu olhei o exame e eu falei, que é isso? Mistura de morcego. É né? um bicho esquisito, é muito exótico, assim, é muito Brasil? legal. O que Foi- ele é, foi marsupial? aqui que eles- É marsupial? eu acho que É marsupial? Sugar glider? Marsupial é o gambá. Não, tem bolsa. Não, não é. Sei lá, O que é? Silvestre É é um mamífero. É tipo esquilo, mas não é roedor. Pessoal, o Léo tá falando, mas é que Eu não sei, eu tô tirando dúvida com a assessora dele de imprensa tá aqui, que ela é especialista em... Que, aliás, vai ser a silvestre. próxima Eu não entrevistada. sei nem dizer, porque eu já fiz um na vida, eu olhei a imagem e falei, não vou nem dar pra lauda disso aqui, porque eu não faço a menor ideia, eu vou mandar pra laudadora depois. E é eu vou legal, ler e é isso pra bacana, ver. assim, o É bichinho. um bicho muito bonitinho, É, cara. muito Você olha legal. e você fala, puta, eu quero ter 10. Eu quero deitar com eles na minha cara, andando na minha cara. Eu acho o furão muito bonito. Furão a gente tem Eu uma atendi dois. Furão? É. Eu atendi aqui, ó, faz aqui, 2 anos, Marcelo. Como é que chama o Luizinho lá? Tem um... Hedgehog. Eu atendi um aqui da gente do Marcelo, eu cortei a unha dele, velho. Oi de massa. Massa? É um bicho legal também. Legal, rapaz. Jesus. Você fica meio sem jeito de Pegar, né? pegar e fazer Parece assim. para o pessoal entender, parece um mini porco espinho, né? É, tipo isso. Pequenininho, coisa. É tipo um muito... porquinho da Índia Espinhento, É, né? exatamente, É muito legal. É da hora mesmo. A gente faz de vez em quando, o ferret a gente acaba fazendo de vez em quando. Furão, É. mas é pet. Deixa eu ver. Cara, eu acho que dos mais diferentes são esses daí mesmo, cara. Lobo-guará. Nunca fiz, mas eu já participei de atendimento, é um bicho muito louco também. Crocodilo. Cara. Já fiz jacaré. Jacaré. Jacaré já, crocodilo não. Mas é uma família, É, dá dá pra um entender. ali, um lado do outro ali. Você dá ou só amarrou a boca? Não, o primeiro que eu radiografei foi acordado. A gente foi fazer crédito porque ele tinha uma fratura de dente, a gente queria ver se tinha uma osteomielite ali, tinha umas dólares e a gente foi radiografar. Foi um caso que deveria ter sedado pra gente abrir a boca do bicho, né? Sim. Mas não foi sedado. Não E o pergunte por quê. Indiana Jones não tava lá junto no dia, Não né? tava. Ah, acho que foi por isso que não deu certo. Fizeram. É o crocodilo de Dundee. Não, Indiana Jones. Segura a boca lá, o Léo vai lá e fala. Abre a boca, É, sim, eu, o marsupial. Ó, foi confirmado o marsupial, o Sugar Glider. É. Gambá que você falou, a gente faz direto. Gambá tem muito, que eu Gambá venho de tem resgate. Eu lembro uma vez que eu fui É, fazer um trabalho de faculdade, só que assim, nós tínhamos que sair da faculdade para realizar. E eu fui para Joaquim Rígido apresentar os animais, cobra, levamos corn snake, levamos gambá, levamos cachorro, tartaruga, tigre d'água. E na hora que mostrou o gambá, nossa, a molecada saiu com cada história do coitado do gambá. Eles são os coitados, Sabe, né, cara? Porque é um bicho muito legal, é muito legal mesmo. Não tenho em casa gambá porque não pode, é proibido. É crime ambiental. Não Mas só- é um bicho muito legal. Não só o Minha gambá, esposa resgatou um. Na época, minha sogra tinha um sítio em Piracicaba e cuidou dele bastante tempo. Ficou grande e tal. E como estava no sítio, tinha uma mata. E a gente soltou, ele acabou indo por conta dele na mata e ficou por lá. Eles vão, é um bicho Eles que são, é eles se muito viram louco. bem, eles são bem. Teve um que a gente foi fazer uma soltura uma vez em Joaquim, que ele veio de resgate, a mãe foi atropelada, ele cuida dos filhotes e leva pra soltura, né? A gente foi soltar o bicho nunca tinha andado na terra na vida dele. Caramba. Colocamos o bicho na terra, ele começou a cavar, catou uma minhoca e saiu comendo. Cara, como é que Foi louco, olha o né, instinto desse É, bicho, cara. é, A gente soltou em 1 minuto, ele tava forrageando. ele já tava se virando. Né? Exatamente. É. A gente com medo de que ele não ia comer, já tava Não, ele fazendo um come de plano pra tudo. levar comida pro bicho lá no lugar por um mês, até ele se adaptar. Eles comem de tudo, comem Come. inseto, fruta. questão de segundos, né? Que Cara, bom, né? É, excelente. Vamos lá, isso é muito bom. Excelente. É um bicho que se adapta muito fácil, é muito legal isso, cara. Legal, Léo. A gente vai encerrando. Encerrando. E a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Não é uma pergunta, de certa forma é uma pergunta, né?
a gente não te falou, mas tem um avião aqui nosso aqui já cheio, preparado, tudo tá aqui fora, esperando para levar você para uma viagem, para onde você quiser, qualquer parte do mundo. Para onde você iria agora? Agora, nesse momento. Encerrando o podcast. Subir no avião e tá partir na viagem. Para onde você gostaria de ir? Pode ter uma escala no meio? Não. Sem escala? Sem escala, direto. Sobe aqui, ele vai decolar e vai descer onde você quiser. Onde você fala, não, eu quero ir pra Maldivas? Cara, é uma pergunta difícil, hein? Eu tenho muita vontade de conhecer a Austrália, eu piro nos bichos que tem lá, eu acho muito massa. Eu também, a Austrália é um lugar... Eu piro em bicho peçonhento, eu acho muito legal. E, putz, a Austrália... Não tem lugar melhor no mundo, né? Ah, lá é um ponto de pesca absurdo, pra pescar no mar é ridículo. Os bichos que tem são todos bichos muito doidos. Mata em 2 ou 3 segundos. Você olha pro o que demora mais pra matar o ser humano demora 10 segundos. E olha lá, cara, você deu a azar de achar o que é 3 segundos. Eu tenho um amigo de turma que tá lá. Na Austrália. Um abraço. Cara, é um bom destino, eu tenho muita vontade de ir. Eu tenho muita vontade de conhecer a Tailândia também. Não, mas também é é um outro lugar. lugar animal. Resumo. Não, um lugar só. Você só tem uma passagem. Cara, eu acho que eu iria pra Austrália, velho. Austrália. Legal. Eu iria pra Austrália. Legal. Eu ia falar bonito aqui no Brasil, mas como eu já fui, eu vou querer escolher um lugar novo, tá? Pra gente. Sim, claro. Se fosse ter escala, a gente passava em Bonito, abastecia, aí seguia sentido Então, Austrália. o avião, na verdade, ele não tá aqui. Ele tá no aeroporto de Viracopos. Você pode passar lá na estação, pegar a sua passagem, tá? Fechou, combinado. E ir pra Austrália. E aí vai pra Austrália. Combinado. Você quiser ir, tá bom? Obrigado Aí- pela sua presença, Léo. Patrocínio, né? Vetericast. Vetericast. Isso aí. VetClean, né, também. Né? VetClean tá pagando. Tá pagando também. Vetericast. Tá começando aí no ramo de... Deixa eu conferir esse negócio. Pode conferir. Caiu o Pix, tá, Lê? Já? Assessor, quem manda tá ali fora. A Lid já fez ali já o não, Pix. ela é Tá muito Certinho. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Léo. Muito Valeu. obrigado, foi um prazer imenso. Quando quiser, a gente tá por aqui. Eu vi que chegou uma pizza ali, eu já vou lá. Será, meu Deus? Pegar antes da, Se do você, avião. você já tá escutando o cheiro da pizza, né? Valeu por você ter trazido aí um monte de informações pro Valeu. pessoal. Muito Valeu. obrigado. A gente vai deixar o seu contato na descrição do Deixa o vídeo nome aí da tua aí. empresa. Alguém que Marca tiver, lá. algum estudante, tiver dúvida, quiser fazer um estágio com Colegas o que Léo. trabalham em clínica aí, que ainda não tem um veterinário volante. É Ó. isso aí. Pessoal se de precisar, clínica que precisa de prestação de serviço. O Léo Só também, chamar. ele tem um métier também de Pode amigos aí que confiar fazem de olho raio-x. fechado, 24 horas, é só ligar que ele está disposto. Né, Léo? É isso aí. Só chamar que a gente vai. Se não puder, a gente indica colega também. Eu não vejo problema nenhum em fazer isso. Inclusive, eu acho A problema gente tem quem que não pensar faz. no animal, É. primeiramente, né? Ele Se não eu não pode consigo, atender. por que eu não Exatamente. vou indicar um colega para ir lá e tentar resolver o quanto antes? Exato. E quando for pescar, me liga. Obrigado, Léo. Obrigado, Um abraço, Léo, cara. pessoal. Valeu, Valeu, galera. Até mais, até a próxima.